Ele fala também do Palmeiras. Vai ou não com força máxima para o jogo contra o Cruzeiro depois da derrota do Flamengo? É óbvio que vamos repercutir o tropeço do rubro-negro diante do Fortaleza no Castelão. Para completar, últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sempre dê tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o fair play financeiro no Brasil. A CBF prepara esse mecanismo para começar a atuar no Campeonato Brasileiro de 2026. Existe um projeto em fase final de elaboração, ele deve ser apresentado aos clubes a partir de novembro. Importante registrar que os clubes estariam proibidos de ter dívidas vencidas com atletas, outros clubes e também com o governo. Resultados financeiros desses clubes precisariam ser positivos. Na pior das hipóteses, no 0 a 0 não vai mais se aceitar déficit pesado. Só para completar, haverá controle de gastos com o elenco de acordo com o potencial da receita. Haverá também ainda um controle de dívida de curto prazo. A primeira providência a ser implantada, haverá uma série de escalas, mas a ideia do pessoal que está cuidando desse assunto é a proibição de dívidas vencidas. Isso significa que débitos novos ou parcelamentos antigos não poderão ser mais atrasados. A julgar pela condição financeira dos clubes brasileiros, dá para dizer que o fair play financeiro vai ser o grande desafio para muitos em 2026. Hora de falar sobre o Flamengo, que vacilo do rubro-negro. Depois de vitórias contra Botafogo, Palmeiras e Racing, numa sequência extremamente pesada, o Flamengo tinha, na teoria, um alívio. Enfrentaria o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, alguém super ameaçado de rebaixamento. Mas o Flamengo perdeu para o Fortaleza por 1 a 0 na noite desse sábado com gol de Breno Lopes. Alguém super identificado com o Palmeiras. E o Flamengo e o Palmeiras brigam pelo título do Campeonato Nacional. O primeiro tempo do Flamengo foi desastroso, mesmo com o time muito próximo do principal. Poucos desfalques, poucos jogadores poupados. A verdade é que o Felipe Luiz tentou entrar com força máxima para fazer 3 pontos e colocar pressão no Palmeiras, que recebe nesse domingo o Cruzeiro no Allianz Parque. No fim das contas, a derrota por 1 a 0 foi um grande furo na água. O Flamengo vai permitir ao Palmeiras que abra 3 pontos com a vantagem do número de vitórias. Só para completar, coloca-se também em dúvida o Felipe Luiz. Já percebi nas redes sociais muita gente voltando a questionar o treinador, que vai precisar de títulos nessa reta final de temporada para não ser alvo de muitos protestos. A avaliação é de que o Felipe Luiz não tem a experiência necessária. Só para completar, queria registrar a seguinte declaração: todas as equipes que jogam contra o Flamengo parece que fazem sempre o melhor jogo do ano. Frase do Jorginho, que foi titular no confronto contra o Fortaleza, impressionado com a vontade do adversário. Fortaleza, que tinha até esse confronto a segunda pior campanha como mandante no Campeonato Brasileiro. Já Bruno Henrique, que jogou como camisa 9, apesar de ter dito na última partida que não gostaria mais de atuar nessa função, ele se explicou, abre aspas, vou me retratar aqui. Nós temos o melhor 9, que é o Pedro. Quando o Pedro não estiver à disposição, eu posso jogar. Estou aqui para servir o Flamengo. Perguntinha para você, o Flamengo segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro apesar dessa derrota? O que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário e opine, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que precisa urgentemente melhorar seu desempenho contra times do G6 do Campeonato Brasileiro para manter vivo o sonho de ser campeão nacional. Nesse domingo, mais uma chance, Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam às 20h30 no Allianz Parque. Importante registrar que em 8 jogos contra times que ocupam as 6 primeiras colocações, o Palmeiras tem uma única vitória contra o Botafogo. São mais 2 empates e 5 derrotas, aproveitamento de time rebaixado. Isso chama atenção pelo fato de o Palmeiras ter a melhor campanha no Brasileirão, são 61 pontos conquistados. Contra o Cruzeiro, a chance de tirar de vez o Cruzeiro da briga e mais. Abrir 3 pontos em relação ao Flamengo, que na teoria se tornariam 4. Isso porque o Palmeiras teria 2 vitórias a mais do que o Flamengo e só perderia o título se nas 9 rodadas finais do Campeonato Brasileiro fosse ultrapassado em pontos pelo Fla. Não dá para imaginar que o rubro-negro se iguale ao número de vitórias do Palmeiras. A pergunta que fica é, depois da derrota do Flamengo, e sabendo que o Palmeiras terá uma duríssima missão de reverter o 3 a 0 contra a LDU na quinta-feira no Allianz Parque, o Abel poupa seus titulares, se aproveitando dessa gordura da derrota do Flamengo, ou vai com força máxima para abrir distância, ou tentar abrir distância em relação ao Fla, ainda que isso cause prejuízo na partida de quinta-feira. Tenho muitas dúvidas sobre a parte física.
Palmeiras vinha numa sequência pesada de jogos, com vitória contra a Red Bull Bragantino, teve jogo contra o Flamengo, derrota contra a LDU, enfim, aguardemos o posicionamento do Abel Ferreira. Só estou curioso para saber a sua opinião. Se você fosse o técnico alviverde, entraria com força máxima ou pouparia o time pensando em reverter a derrota por 3-0 para a LDU? Hora de falar sobre o Palmeiras, que precisa urgentemente melhorar seu sistema defensivo. Palmeiras de Abel, que teve como uma das grandes marcas o fato de tomar poucos gols, desembestou a tomar muito gol nas últimas partidas. Só para você entender, nos 5 jogos mais recentes foram 10 gols sofridos, média de 2 gols por jogo. 3 gols da LDU, mais 3 do Flamengo, 1 do Bragantino, 1 do Juventude e 2 gols do São Paulo. Se a gente aumentar um pouquinho a amostragem, das últimas 12 partidas, o Palmeiras só não levou gol em um jogo. Na vitória por 3-0 contra o Vasco, muitos gols sofridos, e se isso não mudar rapidamente, dá para dizer que o Palmeiras tem grande chance de ser eliminado da Libertadores da América. Isso porque nesse domingo pega o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, o Allianz Parque, e na quinta-feira recebe a LDU, precisando reverter a derrota por 3-0. Se o Palmeiras em algum momento tomar gol do time equatoriano, em vez de precisar de 4 gols para passar de fase, vai precisar de 5. Um 4-1 levaria a decisão para pênaltis. Só para completar, registrar ainda que o Palmeiras não tem conseguido se acertar no seu sistema defensivo, porque o Aníbal Moreno, machucado, virou desfalque, porque Bruno Fux e Murilo não têm passado confiança, mas de maneira geral o Palmeiras defensivamente não vai bem. Muita gente tem inclusive culpado o Carlos Miguel, mas a verdade é que o Carlos Miguel participou de apenas 2 jogos, e o Palmeiras já vem sendo muito mais suscetível no seu sistema defensivo bem antes da entrada do ex-goleiro do Corinthians. Hora de falar sobre o Palmeiras, que precisa fazer algo inédito se quiser ir à final da Libertadores da América. É que nunca na história da Libertadores um clube que perdeu por 3-0 na ida conseguiu reverter esse resultado numa semifinal, assegurando vaga na grande decisão. Você sabe que o Palmeiras na última quinta-feira tomou 3-0 da LDU e agora precisa retirar essa enorme desvantagem. Somente uma vitória por 4 ou mais gols na quinta-feira no Allianz Parque coloca o Palmeiras na decisão. Se o Palmeiras vencer por 3 gols de diferença, aí a semifinal vai para pênaltis, e aí quem passar nos pênaltis estará na grande decisão, que deve acontecer em Lima, no Peru, embora não tenhamos uma certeza absoluta. Só para completar essa informação, registrar que no ano passado, na última vez que um time numa semifinal tomou 3-0, o River Plate perdeu em BH por Atlético Mineiro por 3-0, na volta 0-0 na Argentina, e a classificação do Atlético para a grande decisão. O Palmeiras, 31 anos atrás, se viu numa situação ainda mais desconfortável do que a atual. Tomou 5-0 do Grêmio nas quartas de final da Libertadores. Dentro de casa, no Parque Antártica, fez 5-1, resultado insuficiente para sua classificação. Se o 5-1 se repetir na próxima quinta-feira, o Palmeiras estará na grande decisão. Só para completar sobre o Verdão, registrar que o Palmeiras nessa sexta-feira conseguiu efeito suspensivo para o meio atacante Alan no STJD. O jogador havia sido expulso contra o Fluminense, pegou 2 jogos de suspensão, cumpriu um e precisaria cumprir o outro. Como existe a possibilidade de o Abel poupar alguns titulares, a tendência é que o Alan tenha importância no jogo contra o Cruzeiro nesse domingo. E diante desse efeito suspensivo, o Alan estará à disposição, ele será julgado mais para frente e a partir daí é que se cumpre o último jogo da suspensão. Carlos Miguel em 2 jogos, 6 gols tomados. Você acha que algum gol foi erro dele contra o Flamengo e LDU? Cara, ontem eu vi até gente reclamando de um dos gols do Villamil, que ele teria que ter saído. E eu não consegui ver culpa dele, né? Nos jogos contra o Flamengo também não. Mas é curioso, né, ver que o Carlos Miguel, que tinha uma média boa de gols sofridos no Corinthians, começa com o pé esquerdo. E aí, ainda mais porque o Palmeiras sempre teve fama de ótima defesa. O sistema defensivo do Palmeiras costuma ser sempre muito bom, mas não tem sido o caso. Se a gente pegar os últimos jogos do Palmeiras, só contra o Vasco, o Palmeiras havia conseguido terminar a partida sem sofrer gols. Esse talvez seja um dos grandes pontos a serem ajustados pelo Abel Ferreira para a reta final do Campeonato Brasileiro e também para essa partida de volta contra a LDU. Para que o Palmeiras tenha alguma chance de passar para a final revertendo os 3-0, a primeira obrigação vai ser não tomar gol de jeito nenhum. Se tomar gol, aí a coisa fica complicadíssima. O Palmeiras vai precisar de um 5-1, de um 6-2 para conseguir a classificação no tempo normal, ou de um 4-1, 5-2, 6-3 para levar a decisão, pelo menos
para os pênaltis, tá bom? E o Francisco Nicola, para mim, a LDU perdeu a classificação ontem. Caramba, Silvião, os caras metem 3-0. Tudo bem, eu sei, e aí o Silvio tem, cada um pensa do jeito que quiser. Mas deixa eu só registrar algumas coisinhas sobre a LDU. A LDU começa a temporada com o Maravilha Martinez, um técnico, né? E aí o Maravilha Martinez chega meio pendurado na reta final da fase de grupos da Libertadores, ele cai e o Thiago Nunes assume. Mas olha a campanha da LDU em casa. São 6 jogos e nenhum gol sofrido. Contra brasileiros, um negócio impressionante. A LDU terminou a fase de grupos na frente do Flamengo, tá? A LDU em primeiro, o Flamengo em segundo. A LDU despachou o Botafogo nas oitavas, venceu por 2-0 em casa, perdeu por 1-0 fora. Despachou o São Paulo nas quartas, vencendo 2-0 em casa e 1-0 fora. E bateu o Palmeiras por 3-0 em casa. Então, nos jogos contra brasileiros, só perdeu pro Botafogo, tá? Com o Thiago Nunes, obviamente, tá? Então, Botafogo, São Paulo e Palmeiras, são 2, 4, são 5 jogos. 5 jogos com 4 vitórias e uma derrota, 80% de aproveitamento dos pontos. 8 gols marcados e só 1 gol sofrido. E a LDU jogando com a nata do futebol brasileiro, né?